bom dia, seja bem-vindo a mais um ESB Rural que deixa você por dentro de tudo que acontece no campo produtivo de Vitória da Conquista e região. E no programa de hoje você vai conhecer uma alternativa para lidar com a seca, saber o que é a síntese do nitrogênio e muito mais. Antes, você vai saber como manter e cuidar das colmeias no Dicas de hoje. A manutenção de colmeias deve ser feita durante todo o ano, pois é ela que vai garantir a saúde e a produtividade das colônias. Para manter uma colônia saudável, o apicultor deve monitorar as abelhas contra ácaros, doenças, alimentação inadequada e quanto à força geral da colmeia. A estrutura física da colmeia deve garantir ventilação adequada e proteção contra esses elementos. Para você de casa que é apicultor, fique ligado nas dicas de como manter as suas colmeias sempre saudáveis. Pulverize a colmeia para evitar ácaros, utilizando o método do açúcar em pó. Trate a colmeia contra a disenteria de inverno, dando às abelhas uma mistura com 2 partes de açúcar e uma de xarope de fumidil B. Coloque a calda de açúcar na colmeia no inverno e nos primeiros meses da primavera. No inverno, faça uma mistura de 2 por 1 de xarope de açúcar e na primavera, uma mistura de 1 por 1, de modo a não sobrealimentá-las. Funda uma colônia fraca com uma forte na primavera, se necessário. Cubra a colmeia e pulverize as abelhas para ajudar no processo. Substitua as placas podres ou quebradas da colmeia. Aplique vaselina e óleo de linhaça nas partes superiores e inferiores das placas de cobertura para evitar que o própolis, substância pegajosa que as abelhas recolhem, cole nas colmeias. E aproveite as dicas. Na entrevista que você vai ver agora, o professor Paulo Cairo vai explicar o que é a síntese do nitrogênio e como funciona a técnica do N-Fix. Confira. A adoção de fertilizantes no processo de produção revolucionou a agricultura. No entanto, traz uma série de prejuízos para o meio ambiente. Pensando em solucionar esse problema, o pesquisador norte-americano desenvolveu uma técnica conhecida como N-Fix. Para nos explicar melhor como essa técnica funciona, estou ao lado do engenheiro agrônomo e professor Paulo Cairo. Bom, professor, começa explicando qual a importância das plantas sintetizarem esse nitrogênio. Bom, primeiro que esse nitrogênio que é utilizado por essa técnica é o nitrogênio que está no ar atmosférico. E esse nitrogênio, na forma como ele se encontra, as plantas não podem utilizá-lo diretamente do ar. Porque para que ele seja utilizado é necessário que aconteça uma reação que é catalisada por uma enzima chamada nitrogenase, e essa enzima ela não existe nas plantas, né? Então, é necessário que as plantas se associem a algumas bactérias que tenham essa habilidade, que possuem essa enzima, para que essas bactérias tenham a capacidade de utilizar o nitrogênio do ar e transformá-lo numa forma prontamente assimilável pelas plantas. E assim as bactérias oferecem esse nitrogênio na forma de amônio para as plantas, e assim as plantas podem se nutrir, né? Com 2 grandes vantagens, pelo menos, né? Uma delas é a redução dos riscos de contaminação ambiental, porque diminui a necessidade de adubação, né? Porque é a utilização de um nitrogênio que se encontra no ar atmosférico, né? E não o uso de fertilizantes, né? E a segunda grande vantagem é o fato de que financeira, né? Quer dizer, não há necessidade de investimento financeiro para que aconteça a fixação biológica do nitrogênio do ar atmosférico, nessa relação das plantas com essas bactérias, que são específicas para isso, né? E assim, parece uma técnica simples, né, já que essa é a atuação das bactérias, mas o que essa técnica ela traz de diferente, e porque só agora ela começou a ser estudada, começou a ser praticada em laboratório? Olha, a fixação de nitrogênio para as plantas em associação com bactérias não é uma novidade, ela já existe de muitos anos, né? Sempre existiu na natureza, né? O problema é que, normalmente, nem todas as plantas têm afinidade com bactérias para que elas possam fazer isso. Então, um grupo limitado de plantas pode realizar esse tipo de associação com bactérias. O que é que traz de novidade essa reportagem em relação à fixação biológica de nitrogênio? É que os pesquisadores de lá da Inglaterra, eles encontraram uma nova cepa de bactérias que conseguem fazer essa fixação biológica em relação simbiótica, de associação, com todas as espécies de plantas e não apenas com algumas espécies, como sempre foi até hoje. E essa técnica, né, pelo que eles estão anunciando, no sentido de introduzir essas bactérias
em sementes, quer dizer, desde antes da planta vir a se formar, né? Em sementes, para que depois que a germinação acontece e a planta vai se desenvolvendo, aí todas as células da planta, de qualquer espécie, passam a ter essa possibilidade de se associar com a bactéria e assim conseguir nitrogênio por meio de fixação biológica, né? Então, ou seja, resumindo, amplia as possibilidades de espécies e ainda tem essa técnica de que esse processo aconteça a partir das sementes, né? Uhum. E assim, quais são os benefícios para as bactérias que participam dessa associação com as plantas? Sim, claro, porque se é uma relação simbiótica, é uma relação de troca de favores, né? Então, quando as bactérias oferecem esse nitrogênio, uma forma prontamente assimilável, oferecem para as plantas, ou seja, utilizam o nitrogênio do ar atmosférico e transformam esse nitrogênio em nitrogênio amoniacal, as plantas, por sua vez, elas devolvem para as bactérias compostos orgânicos, ou seja, compostos que têm carbono, que as bactérias não são capazes de produzir, assim como qualquer um de nós, humanos, animais, não somos capazes também de produzir, né? Então, em troca, as plantas oferecem às bactérias esses compostos orgânicos. Resumindo, portanto, bactérias oferecem compostos nitrogenados para as plantas e as plantas oferecem às bactérias compostos à base de carbono, né? E assim se estabelece essa relação simbiótica, né? E assim, essa técnica, com essas novas bactérias que têm essa capacidade, né, de auxiliar todas as plantas a fazerem esse processo, como é que ela pode ajudar na agricultura, especialmente os pequenos produtores? Eles teriam condições de implantar essa técnica em suas propriedades? Como é que aconteceria? Primeiro porque, como anunciam os pesquisadores, essa possibilidade de utilizar essa nova cepa de bactérias e, portanto, uma nova técnica, né, isso ainda está em fase de testes. Isso já deu resultados bastante significativos em laboratório, mas precisa passar por testes em campo, né? Eles imaginam que daqui a pelo menos uns 3 anos talvez seja possível, se tudo der certo no campo, comercializar, né? Se isso acontecer, quer dizer, a possibilidade de fornecer nitrogênio para as plantas, né? Quer dizer, o mineral mais requerido pelas plantas. Oferecer esse nitrogênio para as plantas sem ser feito à base de adubação, de fertilizantes, isso, como já disse, reduz os riscos de poluição ambiental e reduz os custos de produção de qualquer cultivo. Portanto, é amplamente vantajoso para o produtor. E mesmo um pequeno produtor, né, que tem menos condições, ele poderia implantar esse tipo de técnica em sua propriedade ou seria um processo mais trabalhoso? Bom, ele já vai adquirir, pelo que os pesquisadores estão anunciando, ele já vai adquirir sementes que estão inoculadas com essas bactérias. Provavelmente essas sementes terão um custo mais elevado do que as sementes convencionais. Então, vai depender, quando isso começar a ser produzido comercialmente, vai depender de qual é o preço que vai ser estabelecido para isso, né? É evidente que, num primeiro momento, como uma novidade, como uma coisa ainda que está se implantando, o custo provavelmente será elevado. Vamos ver como é que vai ser, com o passar do tempo, se isso vai se tornar uma coisa viável do ponto de vista da relação de custo-benefício para os produtores. E vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer uma alternativa para lidar com a seca. Não saia daí.